O barulho começou suave, um baque surdo contra a madeira que me puxou da beira do sono como um anzol fisgando um peixe. Fiquei imóvel na escuridão do meu duplex, desorientado, o corpo pesado com o cansaço de um plantão de 12 horas no pronto-socorro. O som voltou. 3 batidas deliberadas. Depois, silêncio. Pisquei para o teto, vendo minha respiração no ar gelado. O aquecedor tinha desligado horas atrás, e o quarto parecia um necrotério. Lá fora, o vento uivava contra as janelas, sacudindo os vidros nas molduras. A previsão do tempo havia alertado sobre uma tempestade de inverno, temperaturas caindo para pouco acima de zero, sensação térmica chegando perto de zero absoluto. O barulho voltou. Mais forte agora. Mais urgente. Joguei os cobertores para longe, e minha pele arrepia instantaneamente. O chão estava gelado sob meus pés descalços enquanto cambaleava até a porta, pegando o celular no criado mudo. A tela piscou 4h32 da manhã, em números brancos e duros. Meu coração acelerou, ninguém bate à porta nesse horário com boas notícias. Liguei a luz da varanda e abri a porta. Então congelei. Dean estava na minha soleira, seu corpo de 11 anos curvado sob o peso da irmã nas costas. Os bracinhos de Hannah estavam frouxamente enrolados em torno do pescoço dele, a cabeça tombada sobre o ombro. O rosto de Dean estava pálido como osso, os lábios roxos, os olhos vidrados com o olhar vazio do frio extremo. Ele usava calças de pijama longas encharcadas nos joelhos, tênis escuros com sal derretido de gelo, sem meias. Um tapete sujo de garagem, daqueles que mecânicos usam para óleo pingar, estava jogado sobre os ombros dele, coberto de manchas de graxa e rígido no ar gelado. Hannah não se mexia. Meu treinamento assumiu antes que meu pensamento consciente pudesse acompanhar. Primeiro notei a cianose, lábios e unhas azuladas. O peito dela subia e descia em movimentos rápidos e rasos, cada respiração acompanhada por um estridor áspero, como ar sendo forçado por um canudo. Ela vestia um camisola de princesa rosa, fina como papel, mas o pesado casaco de inverno de Dean estava enrolado ao redor de seu corpinho. Ele havia dado o casaco para ela. Agora estavam dentro de casa. Minha voz saiu firme, clínica. Peguei Hannah, tirando-a das costas de Dean. Ela estava assustadoramente leve, a pele fria e cerosa sob meus dedos. As pernas de Dean cederam assim que o peso sumiu, e ele caiu no chão, sem forças para se sustentar. Carreguei Hannah até o sofá, deitando-a enquanto minha mente percorria protocolos como uma lista de verificação. Hipotermia. Grave. Temperatura central provavelmente abaixo de 35 graus Celsius. Dificuldade respiratória, possível croup, possível pneumonia, vias aéreas comprometidas. Peguei todos os cobertores ao alcance, envolvendo-a cuidadosamente, evitando as extremidades. Aqueça o núcleo primeiro. Aqueça as artérias. Reaquecer rapidamente os membros congelados poderia enviar sangue frio de volta ao coração e causar parada cardíaca. A respiração dela piorava. Corri até o banheiro, abrindo o armário onde guardava meus suprimentos médicos pessoais, um hábito de anos de plantões e emergências. O nebulizador ainda estava na caixa, sem uso. Comprei há 6 meses, quando a família de um paciente não pôde arcar com um. Nunca pensei que precisaria dele para minha própria sobrinha. Minhas mãos tremiam enquanto montava a máscara, enchia a câmara com soro e a encaixava no rostinho de Hannah. A máquina começou a funcionar, a névoa entrando nas vias respiratórias dela. O estridor diminuiu ligeiramente, o chiado desesperado caindo meio tom. De ainda estava no chão, perto da porta, encolhido de lado. Tremia tão violentamente que os dentes batiam uns nos outros. Peguei meu celular, mãos agora tremendo não pelo frio, mas pela raiva pura, tão intensa que parecia água gelada correndo nas minhas veias. Liguei para o 190, equivalente ao 911 no Brasil, e coloquei no viva voz, os dedos já voltando a ajustar o ângulo do nebulizador de Hannah. 190, qual é a sua emergência? Aqui é a enfermeira Vilu Hart, registro RN 4022. Minha voz saiu firme, profissional. Relatando 2 emergências pediátricas em uma residência particular. Suspeita de negligência grave. Preciso de ambulância e polícia imediatamente. 2 crianças, de 11 e 7 anos. Hipotérmicas, uma com dificuldade respiratória aguda. Endereço:
Rua Maple Grove 447, Unidade B. Ambulância despachada. Mantenha a linha. Coloquei o telefone de lado e fui até Dean. Seus olhos me seguiam, mas ele não conseguia falar, a mandíbula travada pelo frio. Afastei-o da porta, enrolei-o no meu edredom, ajustando firme ao redor do torso. Depois fui à cozinha, peguei a caixinha de achocolatado na geladeira, coloquei em uma caneca e levei ao micro-ondas por 40 segundos. Não muito quente. Quente o suficiente para aquecer seu corpo por dentro, sem queimar a garganta. O micro-ondas apitou. Teste a temperatura no meu pulso morna, não queimando, e levei a Dean com um canudo. Ele tomou pequenos goles, as mãos rígidas demais para segurar a caneca. Cada engolida fazia seu rosto se contorcer de dor enquanto o calor encontrava o tecido congelado. Ajoelhei ao lado dele, uma mão segurando a caneca, a outra conferindo o pulso de Hannah, fino e acelerado, enquanto meu cérebro catalogava os ferimentos com distanciamento clínico. Congelamento nos dedos dos pés de Dean, visível pelos buracos dos tênis encharcados. Desnutrição, ambos estavam abaixo do peso, ossos da face proeminentes, olhos fundos. As unhas de Hannah estavam sujas e quebradiças. O cabelo de Dean, embaraçado e oleoso. E essas eram as crianças do meu irmão. Joshua e Jane viviam em uma mansão em Riverside Heights. 5 quartos. Pisos aquecidos. Uma coleção cara de vinhos. E haviam mandado os filhos para fora em uma tempestade de inverno, de pijama. Minha mão apertou a caixinha de achocolatado até amassá-la levemente. Dean estremeceu, e me forcei a relaxar a pegada. Não era a hora. Depois haveria tempo para a raiva. Agora, eu era enfermeira. Agora, essas crianças precisavam que eu estivesse firme. As sirenes cortaram o vento lá fora, primeiro distantes, depois mais próximas, luzes vermelhas e azuis varrendo minhas janelas. Olhei para Dean, ainda enrolado no edredom, os olhos antigos no rosto de uma criança. Esses olhos já tinham visto demais, entendido demais. Não havia surpresa por estar ali, nem confusão. Apenas uma resignação cansada que quebrou algo dentro do meu peito. Os paramédicos fariam perguntas, a polícia faria perguntas, e eu responderia a todas, porque isso não tinha acabado. Isso estava apenas começando. As portas da ambulância se fecharam atrás de nós com um estrondo metálico, ecoando no meu peito. Hannah estava deitada na maca, o rostinho pequeno coberto por uma máscara de oxigênio embaçada a cada respiração difícil. O assopro rítmico do ar comprimido preenchia o espaço apertado enquanto o socorrista ajustava o fluxo, mãos-luvas se movendo com eficiência prática. Sentei no banco ao lado de Dean, a mão envolvendo a dele, menor. Os dedos dele ainda estavam frios, apesar dos cobertores térmicos que o envolviam. O garoto encarava o teto da ambulância, os olhos seguindo as tiras de LED acima com aquela mesma planura perturbadora que eu havia visto na minha porta. Pode me contar o que aconteceu hoje à noite? Mantive a voz baixa, clínica, no mesmo tom que uso ao extrair informações de pacientes em trauma, que precisam falar, mas não suportam ser pressionados. A garganta de Dean se mexeu. Por um instante, pensei que ele não responderia. Então, seus lábios se abriram, e as palavras começaram a sair naquele mesmo sussurro monótono que me arrepiava a pele. Mamãe e papai saíram às 5 horas. Havia uma festa. Uma inauguração de cassino. Papai disse que precisavam vencer a frente fria. Ele fez uma pausa, engolindo. Disseram para pedirmos pizza e ir para a cama até às 9. As mãos do EMT pararam por meio segundo na linha de A4 de Hannah antes de retomar o trabalho. Senti a mandíbula apertar, mas mantive a expressão neutra. Às 10, percebemos que a neve não estava dentro de casa. Coloquei meu pijama e meu casaco de inverno e fui olhar o quintal. Hannah devia esperar na sala. A voz dele falhou ligeiramente. Ela ficou impaciente. Tinha só o camisola e aquela jaquetinha fina. Ela não entendia o quanto estava frio. Observei o perfil dele enquanto falava, 11 anos e já carregando o peso de proteger a irmã como uma armadura que não podia tirar. O vento bateu na porta. Ela bateu sozinha. A fechadura eletrônica se travou automaticamente. Ele disse essas duas últimas palavras com uma amargura que soava errada na boca de uma criança. Tentei o código.
Não funcionou. Liguei para o papai. Depois para a mamãe. Ninguém atendeu. Minha mão livre se fechou em punhos sobre a coxa. O banco de vinil rangiu sob meu jaleco. Por que você não me chamou? Os olhos de Dean finalmente se moveram, deslizando em minha direção com uma culpa que abriu um vazio no meu peito. Quase liguei. Meu polegar estava sobre seu nome, mas o celular morreu. Ele respirou com dificuldade. Mais cedo, Hannah chorava pela mamãe. Eu deixei ela brincar de restaurante para acalmá-la. Esqueci de carregar o celular depois. O monitor acima da cabeça de Hannah apitou constantemente. Cada som marcava mais um segundo que essas crianças sobreviveram, apesar de todos os sistemas feitos para protegê-las terem falhado. Não é sua culpa, filho. Apertei sua mão com mais força, sentindo os ossos frágeis sob a pele. Nada disso é sua culpa. A expressão dele não mudou, mas os dedos agarraram os meus de volta com força surpreendente. Fomos para a garagem. Havia um tapete velho e empoeirado, mas me enrolei nele. Dei meu casaco para Hannah. Ela precisava mais. Ele falava mais rápido agora, como se empurrasse as palavras antes que ficassem presas na garganta. A temperatura caiu. Continuou caindo. A garagem não é aquecida. Chegou à mesma do lado de fora. 23 graus. O EMT fez um som baixo, que poderia ser um xingamento ou uma prece. Não consegui distinguir. Depois do que pareceu muito tempo, Hannah começou a chiar. Ruim. Muito ruim. Eu sabia que, se ficássemos lá, ela morreria. A voz de Dean finalmente se quebrou, falhando na última palavra como gelo sob pressão. Então eu a peguei, e caminhei. Pelo bosque. Pelo atalho até sua casa. 1 milha. O chão estava congelado, o ar úmido, e ele só tirava nosso calor e tirava nosso calor e... Você salvou a vida dela. Minha voz saiu mais áspera do que eu pretendia. Você salvou a vida de ambos. Ouvi um soluço vindo da frente da ambulância. O EMT se afastou, subitamente muito concentrado em checar equipamentos que não precisavam ser checados. Meus próprios olhos ardiam, mas pesquei para afastar o calor, haveria tempo para isso depois. Agora, Dean precisava que eu permanecesse firme. A ambulância entrou na baía do Mercy General às 5h30, sob as mesmas luzes fluorescentes sob as quais eu havia trabalhado por 12 horas ontem, agora me recebendo do outro lado. Hannah foi levada imediatamente para a UTI, cercada por uma equipe de enfermeiras que reconheci. Dean foi transferido para uma cadeira de rodas, seus pés com congelamento graves demais para suportar peso. O policial Jasper me encontrou no corredor, fora da ala pediátrica. Ele era jovem, talvez 25 anos, com aquele tipo de rosto sério que ainda não tinha aprendido a esconder o horror por trás da objetividade profissional. Senhora Hart, preciso registrar seu depoimento. Recontei tudo com a mesma precisão clínica que usei para anotar no prontuário, a temperatura da pele das crianças, a cor dos lábios de Hannah, a linha do tempo que Dean me deu. A caneta de Jasper se movia com pressão crescente no bloco de notas, a ponta quase rasgando o papel quando terminei. E os pais? A voz dele ficou fria. Onde estão agora? Não sei. Saíram para uma inauguração de cassino às 5 da tarde. Até onde sei, ainda não foram contatados. Algo frio se moveu por trás dos olhos dele. Nós vamos encontrá-los. Às 8 horas, enquanto observava Dean descansando, ouvi o clique seco de saltos no linóleo. Virei-me e vi uma mulher na casa dos 50 anos se aproximando, seu blazer cinza carvão passado com perfeição, apesar da hora cedo. Óculos sem aro repousavam sobre um nariz fino, e seus olhos me avaliavam com a mesma objetividade que eu usava ao triar pacientes. Senhora Hart? Ela não ofereceu a mão. Carla Evans, Serviços de Proteção à Criança. Meu estômago afundou. Carla passou por mim e entrou na sala onde Dean estava na cadeira de rodas, os pés feridos elevados e enrolados em curativos estéreis. Ela o observava com a precisão distante de quem faz um inventário, catalogando cada ferimento visível, cada sinal de negligência. A caneta arranhava sobre um caderno encadernado em couro. Depois do que pareceu 1 hora, mas provavelmente foram 3 minutos, ela se voltou para mim.
Senhora Hart. Sou Carla Evans, do CPS. A voz dela não tinha calor, nem simpatia, apenas o peso da autoridade burocrática. Atualmente, as crianças estão sob custódia protetiva emergencial. Preciso conduzir um estudo domiciliar na sua residência amanhã. Nossa prioridade é o cuidado familiar, mas os regulamentos de segurança são rígidos. Ela fez uma pausa, e aqueles olhos frios me prenderam no lugar. Se sua casa não atender imediatamente aos padrões de segurança e higiene, as crianças serão colocadas no sistema de acolhimento ao receber alta. As palavras caíram como um golpe físico. Meu duplex era pequeno, cheio do caos de uma enfermeira trabalhando 60 horas por semana. Não havia móveis infantis, trancas de segurança nos armários, nem recursos para transformar meu espaço em algo adequado para duas crianças traumatizadas que acabavam de sobreviver à pior noite de suas vidas. Mas eu não podia deixá-la ver aquele pânico. Endireitei a coluna, canalizando cada grama de compostura que me manteve firme em códigos de emergência, traumas e pacientes sangrando sobre mesas. Eu vou cuidar disso. A expressão de Carla não mudou. Ela simplesmente assentiu, fez outra anotação e se afastou, o mesmo clique preciso dos saltos ecoando pelo corredor. Fiquei parado no corredor do hospital enquanto o sol começava a nascer em algum lugar além dessas paredes que eu não podia ver. Ao meu redor, os sons familiares da troca de plantão matinal ecoavam, passos, monitores apitando, o murmúrio baixo dos relatórios sendo passados. Eu fazia parte desse ritmo há anos. Agora, estava do lado de fora, olhando para dentro. Dentro daquele prédio, minha sobrinha lutava por cada respiração, enquanto meu sobrinho permanecia na cadeira de rodas, com as pernas ainda dormentes e sem sensação. Em algum lugar lá fora, meu irmão e sua esposa dormiam, recuperando-se do champanhe e das perdas na roleta, alheios ao fato de que seus filhos quase haviam morrido no frio. E amanhã, uma mulher de óculos sem aro e caderno de couro julgaria se eu era digna de manter essas crianças a salvo. Eu tinha menos de 24 horas para me tornar alguém que não tinha certeza de saber como ser. As luzes fluorescentes zumbiam acima, indiferentes ao peso que se assentava sobre meus ombros. Puxei meu celular, já catalogando mentalmente o que eu possuía que poderia vender, quão rápido conseguiria fazer isso e se seria suficiente. Tinha que ser suficiente. Virei-me de volta para o quarto de Dean, endireitando os ombros diante da tarefa impossível à frente. O corredor se estendia diante de mim, estéril e interminável, e mesmo assim seguia adiante. O celular na minha mão vibrou com uma notificação que eu esperava, uma resposta da penhorista na quinta rua. Eles aceitariam o colar de diamantes que minha avó me deixou. Também disseram que eu poderia levar o colar mais tarde naquela tarde para que eles avaliassem pessoalmente e finalizassem o preço. Fiquei olhando para a tela, a luz azul iluminando meu rosto no corredor pré-alvorecer, e não senti nada. Nem tristeza, nem arrependimento, apenas a fria aritmética da sobrevivência. Coloquei o celular no bolso do jaleco e voltei para o quarto de Dean. Pela pequena janela da porta, pude vê-lo na cadeira de rodas, os pés enfaixados apoiados nos apoios, encarando a parede com aqueles olhos antigos. Uma criança que carregou a irmã moribunda por um bosque congelado não deveria parecer tão vazia, à espera, resignada ao que viesse a seguir. Eu não o deixaria esperar mais. Mais cedo, às 6h10, o vento tinha dentes, enquanto o policial Jasper levantava a gola do casaco e se aproximava da mansão Hart, cuja fachada moderna brilhava com luzes embutidas provavelmente mais caras que seu salário anual. Sensores de movimento acenderam, iluminando a entrada curva onde um Tesla estava coberto de geada. Jasper pressionou a campainha com vídeo. Um toque suave ecoou dentro da casa cavernosa. Ele esperou 10 segundos e pressionou novamente. A pequena lente da câmera acima do botão piscou vermelho, gravando. Senhor Hart? Aqui é o policial Jasper, do Departamento de Polícia. Confirmamos que não há responsável neste endereço durante condições climáticas perigosas. Seus filhos estão sob cuidados emergenciais no Mercy General Hospital. Ele fez uma pausa, deixando as palavras chegarem ao dispositivo que capturava o momento. É necessário que se apresentem imediatamente para falar com os serviços de proteção à criança. Qualquer atraso será registrado como abandono de menores. Silêncio. Apenas o assobio do vento passando pelas colunas decorativas que ladeiam a entrada.
A 65 quilômetros de distância, Joshua Hart cochilava em uma poltrona de couro na mesa de blackjack de apostas altas, sua pilha de fichas reduzida a uma fração do que começara. Jane estava em algum lugar perto das máquinas caça-níqueis, seu quinto martini fazendo-a rir alto demais de algo que não era engraçado. A notificação fez o estômago dele afundar antes mesmo de abri-la. Movimento detectado na porta da frente. Ele mexeu no celular, quase o deixando cair. O aplicativo carregava lentamente, sempre lentamente, justamente quando você precisava que fosse rápido. Então o feed apareceu. 2 policiais uniformizados na sua varanda, um falando diretamente para a câmera. Ele não ouviu o áudio. Nem precisou. A postura rígida, os gestos oficiais, a viatura visível na entrada, ele sabia exatamente o que era. Jane. A voz dele saiu engasgada. Jane. Precisamos ir. Agora. Ela levantou os olhos do copo, a máscara borrada sob os olhos. O quê? Acabamos de chegar. A polícia está na casa. O rosto dela ficou pálido sob a base que aplicara 12 horas antes. O saguão do pronto-socorro cheirava a café queimado e ansiedade. Eu acabará de terminar de conferir minha conta bancária online, calculando a rapidez com que poderia liquidar tudo, quando as portas automáticas se abriram às 9 em ponto. Joshua veio primeiro. O terno caro amassado, como se tivesse dormido nele. E tinha o cabelo levantado de um lado, onde tentará alisá-lo com os dedos molhados no carro. O Rolex brilhava sob a luz fluorescente, exageradamente visível contra o pulso pálido. Jane entrou tropeçando atrás dele, ainda usando o vestido de gala da noite anterior. A seda arrastava pelo chão, manchada na barra. Exalava cheiro de gin e cigarro. Onde estão eles? A voz de Jane quebrou pelo saguão. Todas as cabeças se viraram. Onde estão meus filhos? Um segurança avançou, mão erguida. Senhora, a senhora precisa. Sou a mãe deles. Ela avançou para a recepção, os saltos clicando de forma irregular. Alguém me diga agora onde meus filhos estão. Joshua me avistou perto da entrada do corredor. Por um momento, nossos olhos se encontraram. Viu calcular, observei sua expressão mudar do pânico para algo mais afiado. Endireitou o paletó e caminhou até mim com um passo confiante de quem está acostumado a conseguir o que quer. Vi-lo. Manteve a voz baixa, razoável. A voz que usava quando precisava de algo. Graças a Deus você estava lá. Toda essa confusão é um mal-entendido terrível. Eu não me movi. Não falei. Ele se aproximou, abaixando a voz a um sussurro. Eu sei como a faculdade de enfermagem foi difícil para você. Aqueles empréstimos, quanto você está carregando agora? 60 mil? 70? O hálito dele cheirava a álcool e desespero. Vou pagar tudo. Hoje. Apenas diga à polícia que foi um acidente. Minhas mãos tremiam. Pressionei-as contra os lados, sentindo o tecido áspero do jaleco me ancorar. Você trancou seus filhos do lado de fora com 23 graus. Não trancamos. A fechadura inteligente falhou. Você sabe como é a tecnologia. O sorriso dele era ensaiado, polido. Pense, vi-lo. Sem mais dívidas. Você finalmente poderia respirar. Não. A palavra saiu plana. Final. O sorriso dele evaporou. Você está cometendo um erro. O único erro foi deixar você perto dessas crianças por 11 anos. A mão dele se esticou e agarrou meu braço, os dedos cravando o suficiente para deixar hematomas. Ouça-me com atenção. Vou contratar o melhor advogado deste estado. Vou arrancar sua licença de enfermagem da parede. Você nunca mais trabalhará na saúde. Nunca. Jane apareceu ao lado dele, a voz assumindo aquela doçura ensaiada que usava quando queria algo. Talvez a Vilo só precise de tempo para pensar no que é melhor para as crianças, um lar estável. Quartos próprios. Tudo a que estão acostumados. Ela me olhou com olhos calculistas por trás da maquiagem borrada. Você mora em um duplex, certo? Quantos quartos? Algo frio e cortante cristalizou-se no meu peito.
Encontrei o olhar dela e vi sua confiança vacilar. Respondi. Mas é mais quente que sua garagem. O rosto de Joshua ficou roxo. Sua autojustiça. Ele me empurrou. Forte. Tropecei para trás, meu quadril atingindo a quina de um carrinho de metal do hospital. O impacto fez instrumentos caírem ruidosamente pelo linóleo. A dor explodiu no meu cotovelo ao me apoiar na parede, minhas palmas raspando o concreto áspero. Meu grosso casaco de inverno absorveu parte do impacto, mas meu braço latejava onde havia batido na borda do carrinho. Não a toque. A voz era pequena, mas feroz. Dean se levantou, realmente se levantou, segurando os braços da cadeira de rodas, os pés enfaixados descalços sobre os apoios. O rosto branco de dor, mas os olhos queimando. Nunca a toque. A voz dele quebrou, subindo em um grito. Vocês nos deixaram. Nos deixaram morrer e nem se importam. Jane olhou para o filho como se nunca o tivesse visto antes. A boca abriu, fechou. Nenhum som saiu. Segurança. A enfermeira na recepção já estava ao telefone. Precisamos de segurança no saguão do pronto-socorro imediatamente. 2 seguranças apareceram em segundos. A polícia recebeu a chamada. 5 minutos depois, o policial Jasper chegou ao local. Joshua tentou recuar, mãos levantadas, já assumindo a postura do homem razoável. Isso é um assunto familiar. Minha esposa está claramente chateada e... Vire-se. A voz de Jasper era gelo. Mãos nas costas. Você não pode estar falando sério. Eu mal, disse Joshua. Vire-se. Jasper puxou as algemas. Você está preso por agressão e desordem. O metal clicou ao redor dos pulsos de Joshua, ecoando pelo saguão silencioso. Seu rosto foi de roxo a cinza. Jane começou a chorar lágrimas de verdade dessa vez, ou uma imitação convincente. Isso é um absurdo. Viemos aqui preocupados com nossos filhos e ela está tentando nos incriminar. Jasper se voltou para ela, sem alterar a expressão. Jane Hart, você também está presa por colocação de crianças em perigo e desordem. Ele acenou para outro policial que havia chegado. Leia os direitos deles. Fiquei encostada na parede, segurando minha palma raspada. Meu cotovelo latejava. Os policiais levaram Joshua e Jane em direção à saída. Joshua tentou se virar, tentar dizer algo, mas a mão de Jasper em seu ombro o manteve avançando. Dean afundou de volta na cadeira de rodas, o corpo pequeno tremendo. Uma enfermeira correu para checar seus pés, repreendendo-o suavemente por ter se levantado. Ele parecia não ouvi-la, estava olhando para mim. Você está bem? Sua voz mal era um sussurro. Apoiei-me na parede e fui até ele, pernas trêmulas, ajoelhei para ficarmos na mesma altura. A palma queimava onde havia raspado, e o hematoma no cotovelo já se formando, mas nada disso importava. Estou bem, disse. E você? Ele assentiu. Então, tão baixinho que quase perdi. Obrigado. Estendi a mão e segurei a dele, aquela que não estava presa ao soro, com cuidado. Os dedos ainda estavam frios. Atrás de nós, as câmeras de segurança haviam registrado tudo. O hospital já estava acessando as filmagens. Meu braço doía. Minha palma estava sangrando. Eu tinha menos de 20 horas para tornar meu duplex adequado para 2 crianças que mal conhecia. Mas, enquanto assistia as portas automáticas se fecharem atrás de Joshua e Jane, suas roupas caras e promessas vazias desaparecendo na fria luz da manhã, senti algo que não sentia há anos. Senti-me forte. Na manhã seguinte, o dia chegou sob um manto de luz cinzenta de inverno. Lá fora, na mansão de Joshua, às 8h55, a casa parecia cuidadosamente estilizada, o que Jane gostava de chamar de símbolo do padrão de vida deles. O sedã de Carla chegou pontualmente às 9 horas. O policial Jasper seguiu em sua viatura. Nenhum dos veículos parecia pertencer àquele bairro de entradas impecáveis e árvores ornamentais. Pronta? Carla perguntou, saindo com uma pasta de couro debaixo do braço. O policial Jasper entrou, usando o código de emergência fornecido pelo depoimento de Joshua, sem saber que não era o mesmo código que Dean havia memorizado.
A porta clicou ao abrir com um som eletrônico alegre, o mesmo som que havia deixado duas crianças do lado de fora com 23 graus. O saguão se abriu para uma sala de estar com o pé direito alto. Móveis de couro italiano formavam ângulos perfeitos ao redor de uma mesa de vidro. Um armário de vinhos estava encostado na parede do fundo, iluminado e com controle de temperatura. Dentro dele, 12 garrafas de vinho tinto, com os rótulos virados para fora como pequenos emblemas de sofisticação. Carla caminhou até a cozinha. Seus saltos clicavam contra o mármore. O refrigerador Sub-Zero zumbia com eficiência cara. Ela abriu a porta. A luz interna revelou 2 fatias de pizza em uma caixa manchada de gordura, o queijo salpicado de mofo azul. 3 energéticos. Uma garrafa de vodka pela metade. Nada mais. Nenhum leite. Nenhum vegetal. Nenhum pão. Nenhum indício de que crianças morassem ali. O policial Jasper abriu a despensa. Um saco de chips de tortilha velho. Um pote de azeitonas. Carla destampou sua caneta. Fez uma marca no formulário. O arranhar da tinta no papel soava definitivo. Segundo andar, disse ela. O quarto de Dean ficava no final do corredor. A porta estava entreaberta, revelando paredes pintadas de um cinza moderno. Um colchão jazia diretamente sobre o piso de madeira, sem estrutura, apenas um lençol ajustado e um cobertor fino. No canto, uma ring light profissional em tripé, o cabo serpenteando até uma tomada. Carla fotografou tudo. O espaço vazio onde a cama deveria estar. A ring light. O armário contendo 3 calças jeans e 4 camisas. Todas pequenas demais. Eles jogaram fora a cama dele, disse ela, para abrir espaço para o setup de streaming de Jane. O maxilar de Jasper se contraiu, mas ele não disse nada. O quarto de Hannah era pior. Uma cama de criança que ela já havia superado há muito tempo. Uma pilha de bichos de pelúcia que pareciam comprados em grande quantidade e nunca tocados. A trava da janela estava quebrada, deixando uma corrente de ar que fazia as cortinas balançarem. Carla fez outra marca no formulário. Depois outra. Eles desceram novamente. O policial Jasper se dirigiu à porta da garagem e saiu. Quando voltou, um homem idoso com cardigan seguiu para dentro. Senhor Clint, da casa ao lado. Ele estava sempre em seu jardim, podando rosas com atenção meticulosa. Obrigado por ter vindo, senhor, disse o policial Jasper. Você mencionou ter observado comportamentos preocupantes? As mãos do Sr. Clint tremiam levemente enquanto tirava os óculos e os limpava no suéter. Aqueles 2, os pais, são festeiros. Todo fim de semana tem barulho até às 3, 4 da manhã. Latas de White Claw por toda a entrada da garagem. A caneta de Carla pairava sobre o bloco de notas. E as crianças? O rosto do Sr. Clint se enrugou com algo que parecia vergonha. O garoto. Dean. Eu costumava vê-lo arrastando aqueles sacos de lixo pretos pesados até o carrinho vermelho dele. Demorei para entender o que ele estava fazendo. O que ele estava fazendo? Perguntou Carla, embora o tom sugerisse que ela já sabia. Coletando as latas vazias. Levando-as para as máquinas de devolução de garrafas no Kroger. A voz do Sr. Clint quebrou. Quanto mais eles bebiam, mais dinheiro ele tinha. Eu o via, ele e a irmã sentados ali na entrada da loja depois, devorando lunchables como se não comessem há dias. O quarto ficou em silêncio. Até a geladeira cara parecia ter parado de zumbir. Perguntei sobre isso uma vez, continuou o Sr. Clint, se estava tudo bem em casa. Ele apenas gaguejou algo sobre estar ocupado demais brincando para jantar. Olhou para Carla, depois para mim. Isso não era verdade, certo? Não, não era, disse Carla. Ela fez mais 3 marcas no formulário. Quando olhou para cima, a expressão continuava profissionalmente neutra, mas os nós dos dedos estavam brancos em volta da caneta. Ambiente inseguro, disse em voz alta, marcando a caixa. Nutrição inadequada. Evidência de negligência crônica. Estou recomendando a imediata suspensão da guarda parental, pendente julgamento criminal. De volta ao meu apartamento, sentei com o celular na mão e uma decisão pesada nos ombros.
Eu precisava de um tubarão. Alguém capaz de despedaçar a equipe jurídica de Joshua e garantir que aquelas crianças nunca mais passassem outra noite naquela casa. O nome que todos sussurravam com igual parte de medo e respeito era o do advogado Vance, o mais eficaz na região em direito de família. Ele não perdia. E também não era barato. Mas eu já havia começado a me preparar para essa batalha. Enquanto ainda estava no hospital com Dean e Hannah, com os braços latejando de onde Joshua havia me empurrado contra a quina da porta, fiz um inventário mental de tudo que possuía que pudesse ser convertido em dinheiro. Ontem à tarde, entrei na penhorista da Quinta Rua com o colar de diamantes da minha avó. Ela me dera no meu aniversário de 16 anos, dizendo que era uma herança de família passada por gerações. A pedra não era enorme, mas tinha corte vintage impecável, engastada em platina. Usei-o apenas 2 vezes, no funeral dela e na minha formatura da escola de enfermagem. O penhorista examinou-o sob a lupa por uma eternidade antes de levantar os olhos. $3.800. Em dinheiro. Agora. Assinei os papéis sem hesitar. O laptop veio em seguida. Publiquei no grupo de moradores da comunidade um modelo elegante de alto desempenho que eu acabará de pagar na semana passada. $900 em parcelas mensais. Finalmente meu. Um estudante do 2º ano apareceu em 1 hora. Dinheiro em mãos. $900. Sumiu em 30 segundos. Mas a máquina de expresso. Deus, essa doeu. Fiquei parado na frente dela por 10 minutos antes de conseguir desligá-la. Era uma peça linda de engenharia. Aço inox escovado, fabricado na Itália, com uma varinha de vapor que produzia microespuma tão perfeita que podia fazer o café da cantina do hospital parecer um café em Milão. Eu a havia comprado 2 anos atrás, logo depois de quitar as últimas contas médicas da minha mãe. Josh herdara todo o seguro de vida do pai, $75.000. Eu pedi que ele ajudasse com os custos hospitalares da mãe, apenas para dividir as despesas. Ele riu. Esse dinheiro é para investir no futuro, disse, girando bourbon em um copo de cristal. E agora, aqui estava eu, vendendo a única coisa que já havia comprado para mim mesma, não para contas, não para necessidades. Apenas por alegria, para consertar a bagunça que o futuro dele havia feito para os filhos. Um rapaz jovem apareceu para buscá-la. Recém-saído da faculdade, primeiro emprego, sorriso animado. Ele me entregou $600 e agradeceu profusamente, dizendo que era um achado. Sorri e disse para ele aproveitar, depois fechei a porta e encarei o balcão vazio. O contorno ainda era visível, um retângulo limpo na poeira. Meu irmão não apenas me explorou, ele foi cruel com os próprios filhos. Respirei fundo. Aquelas crianças não passariam mais um dia sob o teto dele. Fundos totais, $5.300 das vendas, $7.500 das economias, $12.800. Às 10 horas, entrei no escritório do advogado Vance. A recepcionista me conduziu até ele. Vance era um homem na casa dos 50 anos, cabelos prateados, olhar afiado, com uma presença que fazia você se endireitar na cadeira. Ele não perdeu tempo com cortesias. Mostre-me o que você tem. Deslizei os registros médicos sobre sua mesa. Tratamento de congelamento de Dean, crise de hipotermia e asma de Hannah, meu próprio relatório de lesão do pronto-socorro. Depois, as fotos, meu braço roxo, os olhos vazios das crianças, capturas de tela dos stories de Jane no Instagram, mostrando garrafas de champanhe e luzes de festa nas mesmas noites descritas pelo Sr. Clint. Vance estudou tudo em silêncio, tirando os óculos no meio do caminho. Quando levantou o olhar, sua expressão era indecifrável. Posso garantir que você conseguirá a guarda permanente, disse com frieza. Também posso garantir que seu irmão cumprirá a pena. O honorário inicial é $9.000. Mergulhei a mão na bolsa e tirei o dinheiro, cédulas empilhadas com cuidado. Coloquei-as gentilmente sobre a mesa de mogno dele. Então vamos começar, disse. Ele deslizou um contrato sobre a mesa. Assinei. Essa transação, essa troca de tudo que eu valorizava materialmente, estava comprando um futuro tranquilo para 2 crianças que nunca haviam conhecido um. À tarde, Carl Evans chegou ao meu duplex para avaliação domiciliar.
Ela passou pelo apartamento com a precisão de uma sargento, verificando datas de validade em cada caixa de leite e balançando os beliches recém-montados para testar sua firmeza. Ficará acordada até meia-noite montando aqueles beliches, com as mãos cheias de bolhas do uso da chave Allen. Ela parou em frente ao balcão da cozinha, no espaço vazio onde a máquina de expresso costumava estar, e vi seus olhos demorarem ali. Depois, olhou para a pilha de recibos que deixará sobre a mesa, roupas de cama novas, roupas infantis nos tamanhos corretos, medicamentos para asma, um umidificador para o quarto de Hannah, luzes noturnas em forma de estrelas. Carla pegou os recibos, os estudou e os deixou de volta. Destampou a caneta, carimbou a aprovado em sua prancheta e olhou nos meus olhos. Você pode buscar as crianças amanhã de manhã. Aquele aceno breve, profissional, quase imperceptível, foi a validação mais valiosa que já recebi. Dia 3, manhã. Hannah havia se recuperado mais rápido do que o esperado. Seus níveis de saturação de oxigênio estavam estáveis, a respiração clara. Os médicos foram cautelosos, os pulmões dela precisariam de monitoramento, consultas de acompanhamento e um esquema rigoroso de medicação. Mas, como eu era enfermeira pediátrica com as habilidades e o treinamento para cuidar dela, o hospital se sentiu completamente seguro em liberá-la sob minha guarda. Dean entrou primeiro pela minha porta, segurando a pequena mão de Hannah. Ele olhou ao redor do apartamento, os móveis desconexos, a cafeteira no balcão, simples, gotejamento barato, nada sofisticado, o espaço vazio onde claramente algo costumava estar. Então viu os beliches no quarto do canto, os cobertores que eu havia comprado em cores primárias, o baú de madeira já cheio de livros e quebra-cabeças. Seus olhos vacilaram. Ele não chorou, aquela criança havia sido treinada para não chorar, mas eu vi a rachadura em sua armadura. Hannah, ainda fraca, mas sorrindo, se iluminou ao ver os 2 ursinhos no beliche inferior. Eram os modelos mais recentes, do tipo que toda criança na classe dela provavelmente imploraria para ganhar. Eu a havia visto olhando para eles na vitrine de uma loja meses atrás, quando levei ela e Dean para tomar sorvete. Ela não havia pedido um, apenas olhou. Agora ela tinha 2. Este é seu, disse solenemente a Dean, entregando-lhe o urso azul. Nós combinamos. Dean pegou o urso, apertando-o como se fosse um salva-vidas. Eu me ajoelhei, encontrando os olhos deles. Este é o lar agora, pelo tempo que precisarem, para sempre, se assim desejarem. Dean olhou novamente para o balcão vazio, depois para mim. Ele não disse nada, nem precisava. 2 semanas depois, Jane conseguiu fiança. O advogado Vance já havia me informado das condições, sem contato com as vítimas ou testemunhas, e sem menção pública do caso. Medidas de proteção padrão, desenhadas para proteger as crianças de novos traumas. Jane ignorou tudo imediatamente. Naquela noite, Dean estava fazendo lição de casa na mesa da cozinha quando meu telefone começou a explodir de notificações. Instagram, Facebook, Twitter, Jane havia entrado ao vivo em todas as plataformas simultaneamente. Abri a transmissão. Ela estava na sala da casa da mãe, olhos contornados com maquiagem vermelha cuidadosamente aplicada para simular choro. Os comentários já rolavam em milhares de seguidores, acompanhando a performance. Preciso falar a minha verdade, começou Jane, a voz trêmula. Fiquei calada por tempo demais, e não posso deixar isso continuar. Meus filhos foram tirados de mim por uma mulher ciumenta e vingativa, que sempre invejou a minha felicidade. Meu estômago revirou. Minha cunhada, Vilu, continuou, dizendo meu nome como se fosse uma maldição, é uma solteirona amarga e solitária, que não suportava me ver com uma família amorosa. Ela traiu meus bebês com promessas de brinquedos e guloseimas, e depois chamou as autoridades com histórias fabricadas de negligência. O incidente do código da porta? Um simples erro. Crianças esquecem coisas o tempo todo. Mas ela transformou isso em algo sinistro. Os comentários se acenderam. Jane nunca negligenciaria seus filhos. Isso é claramente uma disputa de guarda. Que triste. Rezando por você, querida. Fique forte. Mas muitos também, Liam. Quem deixa os próprios filhos do lado de fora? A tia é uma heroína. Jane enxugou os olhos. Meus filhos estão assustados e confusos, sendo cuidados por uma mulher que não os entende. Eu sou a mãe deles.
Estou lutando para trazê-los para casa, para onde pertencem. A transmissão ao vivo terminou. Em menos de 1 hora, minhas redes sociais estavam sob ataque. Mensagens inundaram minha caixa de entrada, a maioria maliciosa. Ladra de crianças. Você é nojenta. Devolva essas crianças para a mãe delas. Alguém descobriu onde eu trabalhava. A linha principal do hospital começou a tocar sem parar, com pessoas furiosas exigindo que a enfermeira sequestradora fosse demitida imediatamente. A segurança precisou desligar os telefones. Sentei na sala de descanso, tremendo, enquanto meus colegas cochichavam pelo corredor. Alguns olhavam para mim com simpatia, outros com suspeita. Semana 2. Dia 3. 2 dias depois. 2 dias após a transmissão ao vivo, a ligação que eu temia finalmente chegou. Fui convocada ao RH imediatamente. Caminhei pelos corredores me sentindo como se estivesse indo para minha execução, certa de que iriam me demitir para evitar responsabilidade e má publicidade. Bati na porta da diretora de RH. Entre, vi-lo. Lá dentro, não encontrei apenas a diretora de RH, mas também o Dr. Grayson, chefe de medicina, o homem que me contratara 5 anos atrás. Uma pasta grossa estava sobre a mesa entre eles. Sentei, mãos entrelaçadas no colo, esperando o golpe. Dr. Grayson falou primeiro. Revisamos os registros de internação de Dean e Hannah Hart. Também analisamos as gravações de segurança do pronto-socorro, mostrando a agressão física do seu irmão contra você no corredor. E vimos a campanha nas redes sociais sendo feita contra você por Jane Hart. Assenti, garganta apertada. Entendemos se você precisar se afastar, a diretora de RH interrompeu. Sabemos a verdade. Sua expressão era de aço. Sabemos que você fez a coisa certa, e não vamos permitir que uma influenciadora com uma vendetta destrua a carreira de uma de nossas melhores enfermeiras. Pesquei. O quê? Dr. Grayson deslizou a pasta em minha direção. O departamento jurídico do hospital preparou um processo contra Jane Hart por difamação e calúnia. Jane Hart fez alegações falsas específicas sobre seu caráter e sua conduta profissional. Ela fez isso publicamente, para um público de mais de 100.000 pessoas, causando danos diretos a esta instituição e a você pessoalmente. Temos documentação, testemunhas e vídeos para refutar cada alegação que ela fez. Vamos enterrá-la, acrescentou a diretora de RH, em voz baixa. Olhei para a pasta, depois para eles. Vocês, estão me apoiando? Vi-lo, disse Dr. Grayson, com uma voz mais gentil do que eu jamais ouvirá, você se dedicou a este hospital. Trabalhou turnos duplos, cobriu feriados, treinou novos funcionários e salvou inúmeras vidas. Quando sua mãe estava doente, você não perdeu um único plantão. Você é o tipo de enfermeira em torno da qual construímos um hospital, então sim, estamos apoiando você, sem reservas. Senti um alívio enorme. Eles estavam me protegendo. A última peça do quebra-cabeça caiu na tarde seguinte. O texto veio de um número desconhecido enquanto eu dava a nebulização para Hannah. Você não me conhece, mas eu estava na festa na noite em que seu sobrinho e sua sobrinha foram trancados do lado de fora. Preciso te contar algo sobre o código da porta. Meu coração parou. Entrei no corredor e liguei para o número. Uma mulher atendeu, voz baixa e nervosa. Não posso dar meu nome, disse, mas fui amiga de Jane, e depois de vê-la naquela transmissão ao vivo, mentindo descaradamente, não pude ficar em silêncio. O que aconteceu? Perguntei. Na festa, Joshua estava se exibindo. Acabará de instalar um sistema de fechadura inteligente sofisticado e queria que todos vissem como era avançado. Ele pegou o telefone e mostrou como mudar o código remotamente. Fez todo um espetáculo sobre o quão seguro era, como podia controlar de qualquer lugar. Todo mundo ficou impressionado, e ele adorou a atenção. Ele estava bêbado, tão orgulhoso de si mesmo, e então, continuou bebendo. Acho que ele nunca enviou o novo código para Dean. Sentei-me pesadamente no chão do corredor. Não foi um acidente, sussurrei. Não, disse a mulher. Foi negligência nascida da arrogância. Sinto muito. Deveria ter dito algo antes. Você está dizendo agora, eu respondi. É isso que importa.
Agradeci a ela, encerrei a ligação e imediatamente encaminhei a informação para o advogado Vance. O advogado Vance agiu com rapidez predatória. Ele intimou os registros do servidor da empresa da fechadura inteligente, usando a dica da testemunha como base. Os dados eram comprometedores. Mostravam que, às 23h47 do dia 14 de janeiro, o código havia sido alterado remotamente pelo iPhone de Joshua para 8264. Dee não havia esquecido o código, quem o mudou foi o pai, e nunca contou para ele. Munido dessa evidência e da gravação da transmissão ao vivo de Jane, Vance foi ao tribunal. Apresentou o vídeo como prova de violação de fiança. O juiz emitiu uma ordem imediata, e a polícia prendeu Jane enquanto ela se preparava para outra transmissão. As imagens dela sendo algemada, gritando sobre sua plataforma, viralizaram, mudando a opinião pública da noite para o dia. 6 meses depois, o tribunal estava lotado para o julgamento. O advogado caro de Jane tentou argumentar que a casa estava apenas bagunçada, mas Carla Evans destruiu essa defesa no tribunal. Ela descreveu a falta de comida, o colchão no chão e o armário de vinhos de $18.000 em uma casa onde as crianças passavam fome. Nunca, em 2 décadas de trabalho, vi um lar onde o álcool era mais cuidado do que as crianças, afirmou Carla. Isso não é negligência. Isso é tortura calculada. A sentença foi severa. Joshua Hart recebeu 5 anos de prisão estadual por colocar em risco a vida das crianças e negligência grave. Jane recebeu 2 anos. Ambos tiveram seus direitos parentais permanentemente terminados. Para evitar uma ação civil esmagadora, Joshua aceitou um acordo. Ele liquidaria a mansão e os carros de luxo para pagar dívidas. O patrimônio restante, cerca de $300.000, seria transferido diretamente para um fundo fiduciário para Dean e Hannah, administrado por mim. Além disso, 40% de sua renda futura após a prisão seria automaticamente destinado à pensão alimentícia. Sentei no tribunal vendo meu irmão perder tudo, sem sentir alegria, apenas um imenso e silencioso alívio pela segurança. Os subúrbios cheiravam diferente, mais limpos, como grama recém-cortada e possibilidades. Fiquei no quintal de nossa casa, vendo Dean arremessar bolas de beisebol para Aaron, enquanto Hannah desenhava flores com giz no pátio. A casa não era enorme, mas era nossa. 3 quartos, 2 banheiros, cozinha com espaço suficiente para uma boa cafeteira e quintal grande o bastante para um balanço e uma horta. 2 anos haviam se passado desde o julgamento. 2 anos desde que eu vendera o colar da minha avó e minha máquina de café expresso. O tribunal leiloou a mansão de Joshua, e enquanto o fundo fiduciário garantia o futuro das crianças, usei parte do acordo para comprar esta casa à vista. Sem hipoteca. Sem proprietário. Apenas uma escritura com meu nome. Fui promovida a enfermeira-chefe no Mercy General há 6 meses. O aumento não era enorme, mas suficiente. Suficiente para chuteiras de futebol, material de arte e pizza nas sextas-feiras à noite. E então havia Aaron. Dr. Aaron Mitchell, pronto-socorro, médico assistente, amante de gatos, herói acidental. Ele me atendeu naquela noite no ER, assinou o relatório de lesões que ajudou a prender meu irmão e, depois, simplesmente não saiu de nossa órbita. O que começou como visitas por cortesia profissional evoluiu para ajudar com lição de casa, trazer comida e, eventualmente, se tornar a figura paterna que essas crianças desesperadamente precisavam. Uma semana depois que as crianças vieram morar comigo, quando o caos inicial se acalmou, Hannah perguntou sobre Snow, o gato que haviam deixado para trás. Colocamos cartazes, embora eu tivesse pouca esperança. Mas milagres acontecem. O Sr. Clint ligou alguns dias depois. Encontrara o gato laranja e magro tremendo na varanda e vinha alimentando-o na garagem. Aaron nos levou para buscá-lo. Quando Snow miou tristemente ao ver Dean, o garoto que manteve tudo unido finalmente desabou e chorou. Aaron colocou a mão em seu ombro e disse simplesmente: "Ele está em casa agora. Todos vocês estão." Agora, Snow estava gordo e mimado, dormindo em raios de sol e exigindo petiscos. Dean tinha 13 anos, mais alto, jogando shortstop com uma curva impressionante. As cicatrizes da queimadura por frio nos dedos haviam se desvanecido em linhas brancas tênues. Hannah tinha 9 anos, sua asma totalmente controlada, e sua risada preenchia os corredores que antes eram tão silenciosos.
No meu aniversário, Dee me entregou uma pequena caixa embrulhada em jornal. Dentro havia um chaveiro de prata gravado com a palavra Home. Obrigado por abrir a porta naquela noite, disse ele, com a voz levemente embargada. E obrigado por vender sua máquina de café por mim. Eu sabia disso há muito tempo. Eu os abracei com força, sabendo que cada sacrifício, cada momento assustador, cada dólar vendido e gasto, havia valido a pena. Apertei o chaveiro, um símbolo totalmente oposto à fria fechadura inteligente que deu início a tudo. Finalmente havíamos encontrado um lar verdadeiramente seguro,